Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre os métodos de separação de misturas. Vamos lá? Então, para começar, vou retomar com vocês aí alguns conceitos. Vocês podem ver aí na tela, está aparecendo para vocês um esquema. Nesse esquema eu tenho aí ao centro matéria. De matéria eu tenho a classificação em substâncias e misturas e misturas vão sofrer uma subclassificação. Antes da gente chegar nessa subclassificação e entender melhor o que significa elas, vamos resgatar o conceito de matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Vai ter uma certa extensão, vai ter uma certa massa, vai poder sofrer divisões. Tem vários conceitos em torno do que é matéria. E matéria compõe tudo que está à nossa volta. Inclusive o nosso corpo é um exemplo de matéria. Agora que a gente relembrou um pouquinho desse conceito do que é matéria, a gente vai entender um pouquinho da subclassificação da matéria em substâncias e misturas de acordo com o esquema que aparecem para vocês. Então vocês podem ver que essa matéria, a gente tem substâncias e vamos ter também misturas. As substâncias podem ser classificadas em simples e compostas. E esse conceito a gente também já viu em aulas anteriores, mas nós também vamos relembrar para poder prosseguir. Quando a gente fala de substâncias simples, são aquelas substâncias compostas por apenas um tipo de átomo, um tipo de elemento químico. Já quando a gente fala das substâncias compostas, elas vão ser aí, compostas por mais de uma substância, por mais de um tipo de átomo. Um exemplo vai ser a água. Se a gente for para analisar, a fórmula química da água é H2O. Ou seja, para que eu tenha uma molécula de água, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. E aí essa junção resulta na substância que é a água. E aí, além das substâncias terem uma classificação, quando a gente fala das misturas, também temos uma subclassificação em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Nós também já vimos um pouco sobre esse conceito. Mas, para a gente entender melhor, vamos também fazer esse resgate. Quando a gente fala de misturas homogêneas, são aquelas misturas que têm uma facilidade de se ligar uma à outra. Você nem consegue, às vezes, só visualizando, saber se tem mais de uma substância envolvida naquela mistura. Já quando eu falo de mistura heterogênea, vai ser aquela que visivelmente a gente consegue perceber que existe mais de uma fase, porque certamente ali envolve substâncias que podem ter, densidades diferentes. Um exemplo de mistura heterogênea que a gente vai ter e que pode ser visto com facilidade vai ser a água e o óleo. E aí, agora que a gente entendeu um pouco sobre isso, vamos entender como é que a gente pode separar essas misturas, mesmo que sejam homogêneas, mesmo que sejam heterogêneas. Primeiro, vamos entender que separação de mistura é uma forma que a gente tem, é um processo para separar 2 ou mais substâncias diferentes. E mistura, como eu já falei para vocês, é a combinação de 2 ou mais substâncias. E a gente já viu agora há pouco que ela pode ser homogênea ou heterogênea. Aí na tela aparece para vocês um recipiente que contém óleo, água e areia. Visivelmente podemos ver que eles não se misturam. Isso porque eles têm densidades diferentes. O óleo ele fica acima da água e lá no fundo desse pote que fica a areia. E aí a gente pode ver então 3 fases. E aí o reconhecimento do tipo de mistura é essencial para que a gente possa saber qual o melhor método de separação. Então até mesmo essa mistura que aparece na tela para vocês tem a possibilidade de ser separada. E aí o processo de separação de misturas, como já foi dito, depende de quais são as substâncias que estão envolvidas. E para que a gente possa entender essa separação, é possível que tenha claro aí também na cabeça de vocês que nem tudo que a gente encontra vai ser uma substância pura. Na verdade, pouca coisa no nosso dia a dia vai ser uma substância pura, porque nem tudo vai ser constituído de um tipo de moléculas. E sim, vai ser resultado aí de várias misturas compostas de 2 ou mais substâncias diferentes. Aí na tela vocês podem observar que tem 3 imagens aí. A primeira mostra uma mistura bifásica, a segunda uma mistura trifásica
E a terceira imagem mostra aí uma mistura polifásica, que é aquela que apresenta 4 fases ou mais. Então lembre-se que quando a gente fala de fases, são quantos elementos visualmente eu consigo destacar a partir de uma mistura. Se eu consigo observar só 2, significa que se trata de uma mistura bifásica. Se eu consigo visualizar perfeitamente 3 fases, será trifásica. Se apresenta mais do que 4, nós vamos classificar como polifásica, como apareceu aí na imagem para vocês. E aí, quais são os principais métodos de separação de misturas que nós vamos ter? Depende, né? Primeiro a gente tem que conseguir classificar se se trata de uma mistura homogênea ou heterogênea. E esse processo de separação, ele pode acontecer de várias formas. E aí um dos aspectos que a gente pode observar vai ser esse: qual o tipo de mistura, qual a natureza dos elementos químicos envolvidos, e também podemos observar outros aspectos. Um deles que eu venho falando muito para vocês é o aspecto da densidade, tá? Se tiver menos ou mais densidade, isso vai ser crucial para determinar a localização dessa substância. A gente também pode observar o caráter da temperatura e o nível de solubilidade de determinado elemento. E aí, voltando para a tela, a gente observa que ele traz também para vocês que em uma solução, o material presente em maior quantidade, como vocês podem ver aí, é o que a gente chama de solvente. No caso da imagem, o que a gente tem aí é um recipiente contendo água. Então, a água vai ser o solvente. E, inclusive, vale a gente destacar que a água ela é considerada um solvente universal. Os demais componentes da mistura vão ser o que a gente vai chamar de soluto, ou seja, o que a gente adiciona a esse solvente, nós vamos dar o nome de soluto. E o resultado, né, do acréscimo do solvente, né? Se a gente acrescenta o soluto e um solvente, nós vamos chamar esse acréscimo de solução. Então, a gente precisa ter isso em mente também, tá? Solvente é onde eu vou adicionar determinada substância. O soluto é o que será adicionado, serão os componentes da mistura. E a solução vai ser o resultado dessa mistura. E aí, prosseguindo, a gente vai ver aí, por exemplo, ó, que se eu tiver terra e água, eu consigo realizar essa separação. Inclusive, aparece uma pergunta para vocês, né? Será que é possível separar os componentes de uma mistura homogênea, como açúcar comum dissolvido em água? Para isso, a gente vai conhecer alguns processos. O primeiro processo que aparece para vocês aí é o processo da decantação. Vocês podem ver que tem aí uma mistura onde tem terra e água. E é possível separar a terra da água. No caso, a gente tem que esperar a terra se estabilizar no fundo desse recipiente e aí depois é possível retirar a água contida aí nessa mistura. Outro exemplo que a gente tem vai ser aí a filtração. A filtração já é um método usado para separar os componentes de uma mistura heterogênea, ou seja, daqueles elementos que não são iguais, que apresentam diferenças, como, por exemplo, a densidade. No caso da filtração, a gente vai ver que o princípio dele vai ser a separação de partículas que têm tamanhos diferentes. Então, aí está mostrando para vocês que uma determinada mistura, ela vai passar por um funil. E dentro desse funil, a gente tem um papel filtro. Depois que você passa nessa mistura, nesse funil com filtro, só vai sair no recipiente filtrado a parte líquida. Certamente a parte mais sólida, as partículas maiores, vão ficar retidas dentro do funil com papel de filtro. E aí essa filtração é um método de separação que a gente pode observar no nosso dia a dia com muita facilidade. Porque, por exemplo, o café, que pode ser feito na sua casa diariamente, geralmente o café para ser feito, né, colocado uma água para ferver, e aí depois se adiciona o pó do café. Para que você possa ter o café melhor, o que você vai precisar fazer? Vai precisar passar esse café por um determinado coador. Às vezes é só um funil com papel e às vezes pode ser ele de pano mesmo. Mas de qualquer forma vai ficar retido dentro do papel ou dentro desse coador de pano vai ficar retido o pó na sua parte mais, nas partículas maiores, digamos assim. E aí, continuando, não existem só esses dois tipos de métodos, tá? Outro tipo de método que a gente tem, que pode ser utilizado para separar substâncias,
é o processo de evaporação. E aí, para quem não lembra, a evaporação vai ser uma mudança de estado físico quando a gente observa o quê? A evaporação é a passagem do estado líquido para o gasoso. E essa mudança de estado físico pode ser usada para separar alguns elementos. No caso, o processo de evaporação pode ser usado para obter o sal de cozinha da água do mar. E além desse processo de vaporização, a gente também vai ter aí a destilação. A destilação já vai ser responsável por separar os componentes de uma mistura homogênea com base na temperatura de ebulição de cada um deles. Aqui mais uma vez aparece para vocês uma palavra que está envolvida com uma mudança de estado físico. E a ebulição também se configura aí como a passagem, do estado líquido para o gasoso. Só que diferente da vaporização, a ebulição ela acontece de uma forma mais rápida. Então, nesse caso, eu posso ter de repente uma substância que o ponto de ebulição seja 100 graus e a outra pode ser que o ponto de ebulição seja 70 graus. Então, se eu submeter as duas, se elas estiverem misturadas, se eu for submeter as duas a uma determinada temperatura, certamente uma vai conseguir passar de estado físico mais rápido do que a outra, já que a temperatura de ebulição vai ser diferente, uma é menor do que a outra. E aí, outro processo que nós temos vai ser o processo aí de centrifugação e o processo de dissolução fracionada. A centrifugação ela utiliza como princípio a força centrífuga. Nesse caso, os elementos são colocados a uma alta velocidade. Dessa alta velocidade eu vou conseguir separar o componente mais denso do menos denso por conta da rotação do equipamento que ficou em alta velocidade. Está mostrando aí para vocês na tela a centrifugação do sangue, o que mostra que o sangue, apesar de parecer uma substância homogênea visualmente, ele não é, porque ele contém o plasma, contém os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, e a gente consegue fazer essa separação, desde que passe pela centrifugação aí a uma alta rotação, a uma alta velocidade. Outro exemplo de separação que nós temos é a dissolução fracionada. Essa já vai ser usada para separação de substâncias sólidas ou substâncias sólidas e líquidas. E aí mostra para vocês a mistura de sal mais óleo e do outro lado mostra uma substância que contém óleo, água e sal. Nesse caso eu também consigo fazer a separação, porque eu vou fracionar por diferentes substâncias. E aqui os últimos métodos que nós vamos ver hoje, que é o processo da levigação e da peneiração. A levigação, ela é muito utilizada pelos garimpeiros, É a separação aí entre uma substância sólida mediante a passagem da água pela mistura. Então eles colocam aí, as substâncias encontradas numa bacia e aí levam para a água corrente. Dessa água corrente consegue-se perceber que fique somente aí a parte mais sólida por conta da densidade diferente das substâncias. Então essa é uma forma de conseguir extrair a substância que os garimpeiros tanto procuram de outras que não tenham alto valor. Outro exemplo que nós vamos ter aí de separação de misturas é a peneiração. A peneiração é a separação entre substâncias sólidas de diferentes tamanhos através de uma peneira. Então, eu posso utilizar a peneiração ao fazer um suco, posso utilizar a peneiração ao fazer um bolo. Então, tem várias situações que eu posso aplicar a peneiração, E a peneiração, inclusive, pode ser utilizada também como um método, pelos grandes construtores. E aí a gente vai ver agora, para fechar nossa aula, um pouco do exercitando. Primeira questão do exercitando que nós temos é a seguinte: uma mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separada nos seus diversos componentes seguindo-se as seguintes etapas. Ou seja, qual a ordem que a gente tem que seguir? Letra A, filtração, decantação e destilação. Letra B, catação e decantação. Letra C, sublimação e destilação. Ou letra D, prensagem e decantação. E aí, qual o melhor método que a gente pode aplicar para fazer a separação de água, serragem, sal de cozinha e gasolina?
Nesse caso, o mais adequado é que aconteça primeiro uma filtração, depois da filtração a gente vai ter a decantação, vai esperar o repouso das partículas e por último pode ser feito a destilação. E a nossa última questão do dia diz o seguinte: com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é: letra A, filtração, decantação e destilação. Letra B, cristalização, decantação e destilação. Letra C, filtração, cristalização e destilação. Ou letra D, centrifugação, filtração e decantação. E aí? Nesse caso, a melhor alternativa é realizar primeiro o processo da filtração. Lembra que na filtração eu tenho diferença de partículas. O próximo passo seria fazer a decantação e, por último, seria o processo de destilação. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!